Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Será que era possessão? Minha mãe sempre conta um episódio estranho que aconteceu comigo quando eu era pequena, por volta dos meus 2 anos. Segundo ela, de tempos em tempos, meu corpo inteiro começava a se entortar de maneira assustadora, como se fosse uma torção involuntária. Eu gritava e chorava desesperadamente. O mais estranho é que só acontecia dentro de casa. Minha mãe ficou muito preocupada, claro, e me levou ao hospital para fazer vários exames. Mas quando eu chegava lá, nada acontecia. Ao contrário, eu ficava extremamente tranquila e até brincava normalmente, sem mostrar nenhum sinal de dor ou desconforto. Mas bastava voltarmos para casa e tudo começava de novo, como se fosse uma torção, como se a torção estivesse esperando por mim. Alguns dos detalhes sobre essa época me deixam com uma pulga atrás da orelha até hoje. Primeiro, como disse, eu era bem pequena, no máximo 2 anos. Segundo, na época meu pai tinha uma amante, segundo comentários. Ela era ligada à religião afro-brasileira. Não que eu julgue ou desrespeito algo do tipo de crença, mas o fato é que esses eventos incomuns e dolorosos só pararam depois que minha família decidiu me batizar. Depois do batismo, nunca mais tive esses episódios de torção. Contudo, alguns outros eventos inexplicáveis continuaram a acontecer comigo até hoje. Coincidências estranhas, sensação de ser observada, alguns sonhos perturbadores, como se algo sempre estivesse por perto, de um jeito que eu nunca consegui entender completamente. Enfim, agradeço pela atenção e se alguém tiver alguma ideia do que possa ter sido ou tiver passado por algo parecido, qualquer ajuda é bem-vinda. Obrigada, Isa, por ler o meu relato. Eu que te agradeço por enviar o seu relato. E, gente, parece possessão. Não parece, não? Ah, eu achei parecido com possessão. Tomara que não seja, mas... Porque foi ela batizar e tudo passou? Ou será que a amante fazia algum tipo de trabalho espiritual que afetava a menina? Eu não pegava em ninguém, só nela. Pode ser também. Bom, comenta aí vocês que entendem mais o que vocês acham que é. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A moça. Eu leio cartas de tarô, runas e borra de café há bastante tempo. Sempre foi algo que comecei como brincadeira. Até porque, nas festas da minha cidade, lia as mãos das pessoas para divertir os meus amigos. Mas chegou um ponto em que as pessoas não me deixavam mais em paz, pois eu estava acertando a maioria das previsões. De 100, talvez 90% se confirmaram. Um dia, um rapaz me procurou para uma consulta. E junto com ele estava uma moça linda, que ficou quieta observando o tempo todo. Quando abri as cartas, só saíam símbolos de tragédia. Era uma sequência de cartas sombrias. Senti que aquela energia complicada e não sabia bem como abordar aquilo. Então, passei para o tarô, na tentativa de ver algo diferente. Mas o tarô mostrou a mesma coisa. Dificuldades, avisos de mortes e coisas terríveis. Com o máximo de cuidado, comecei a falar para ele se cuidar, que via muitos obstáculos pela frente. Ao terminar, virei para ele e perguntei se a mulher que estava com ele também queria que eu abrisse as cartas. Nesse momento, o rapaz me perguntou com quem você está falando. Confusa, respondi que estava falando com a moça que havia vindo com ele. Moça, eu vim sozinho, ele disse. Meu sangue gelou. Quando me virei onde ela estava, a mulher tinha simplesmente sumido. Não havia nenhuma maneira de ter saído sem que a gente notasse. Fiquei paralisada, tentando processar o que eu tinha acabado de ver. E o rapaz parecia não acreditar em mim. Ele começou a prestar atenção quando eu descrevia a mulher. O cabelo, o vestido, o jeito sereno, e aos poucos o rosto dele foi perdendo a cor.
sem que eu soubesse que tinha acabado de descrever a namorada dele, uma jovem que havia tirado a própria vida alguns anos antes. No meio daquele momento tenso, eu só consegui recomendar que ele procurasse algo espiritual, uma ajuda, uma igreja, um terreiro, algo para entender melhor o que estava acontecendo. Ele não levou bem. Me chamou de mentirosa, disse que eu devia ter pesquisado sobre ele antes e chegou até a me ameaçar chamar a polícia e sair, sem querer me pagar pela leitura. Alguns meses depois, soube pela TV que ele havia sofrido um acidente grave na rodovia e falecido na hora. Desde então, fico pensando naquela consulta, na figura da mulher ao lado dele e no que ele deixou de ouvir naquele dia. É uma lembrança que até hoje me deixa arrepiada e com um misto de tristeza e inquietação. Obrigada por ler o meu relato. E acreditem nas cartas, geralmente elas nunca mentem. E, gente, mas será que esse espírito que tava junto com ele, da mulher que se matou, é um espírito tipo obsessor que tava tentando tirar a vida dele? E ela que causou o acidente? Acho que eu tô assistindo muito filme de terror, que na minha cabeça é isso. E você que tá assistindo, qual que é a sua opinião? Eu acredito que seja ali o espírito da moça que ficou magoado de ter morrido e ele ficado. E não encontrou a luz também, porque ela acabou tirando a sua vida. A gente sabe que quando isso acontece, a pessoa fica vagando, né? Ou vai pro umbral. E acabou querendo que ele fosse junto com ela. Ficou ali, atormentando ali, causando tragédia, desconforto, essas coisas. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas é isso. Vamos então para a nossa próxima história de hoje. O espírito mímico. Estava trabalhando como em um dia comum sozinha na empresa. Sou a única funcionária, e naquele momento meu chefe também não estava por lá. Eu estava focada nas minhas tarefas no computador, quando ouvi uma batida na minha porta. A pessoa não só bateu, mas chamou o meu nome. Achei estranho, mas fiquei quieta e continuei como o que estava fazendo. Minutos depois, vieram mais 3 batidas na porta, seguida pelo meu nome sendo chamado novamente, em um tom que parecia insistente. Naquele momento, me levantei, imaginando que talvez fosse meu chefe que tivesse voltado sem eu perceber. Ao abrir a porta, meu coração gelou. O corredor estava vazio, e a luz que eu havia deixado acesa agora estava apagada. Olhei ao redor, mas não havia sinal de ninguém. Só então que me dei conta que no andar, além da minha existência, existem mais 3 salas que estavam todas vazias. Não teria dado tempo de alguém entrar nelas ou sair andando sem eu ouvir os passos. Ainda mais porque existe uma longa escada para descer e ninguém teria passado por ali. Voltei para minha mesa com as pernas tremendo, sem conseguir entender o que tinha acabado de acontecer. Fechei a porta e fiquei ali, tentando recuperar o fôlego. E quero agradecer muito, Isa, pelo canal. Maravilhoso. Estou amando cada história e cada relato. E é isso. Espírito mímico. Pelo menos você não respondeu. Porque diz que ele se nutre de você quando você responde, né? Mas eu acho que é espírito mímico. Mas por que no trabalho dela? Geralmente o espírito mímico fica na casa da pessoa, né? Interessante. Achei muito interessante. Pode ser um aviso do além, alguma coisa do tipo, um espírito mímico. N possibilidades também. E vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Os Anjos. Quando eu tinha apenas 6 anos, morava aí com a minha família numa roça do Mato Grosso. As noites eram escuras e silenciosas, e ninguém ousava sair de casa depois que o sol saía. Vivíamos tempos difíceis enfrentando a pobreza com 7 filhos para cuidar. Lembro que havia uma cisterna próxima de casa, aberta pela erosão com um grande risco de alguém cair. Nossa casa ficava ao pé do morro, e perto dela tínhamos um giral, onde lavávamos as nossas vasilhas. Em uma dessas noites, saí até o giral para fazer as minhas tarefas. Quando olhei para cima do alto do morro, vi 2 meninas vestidas de branco, cada uma segurando uma luz nas mãos. Elas desciam tranquilamente em direção à nossa casa e passaram por trás do rancho onde vivíamos. O medo tomou conta de mim. Pensei que elas poderiam cair na cisterna. Entrei correndo e gritando meu pai, chamando ele, pedindo que fosse atrás das meninas para salvá-las dos perigos.
Meu pai e os outros homens saíram apressados procurando por aquelas crianças misteriosas. Olharam por todos os cantos, mas não encontraram ninguém. Foi então que meu pai, um homem de muita fé, me contou algo profundo. Ele havia pedido para Deus um sinal, uma prova que Deus ainda estava com ele, em meio às dificuldades que enfrentávamos. Naquela noite, ele dormiu e teve um sonho. Nele, as meninas que eu vi eram, na verdade, 2 anjos enviados por Deus, trazendo uma mensagem de conforto, mostrando que ele e nossa família, mesmo nos momentos mais sombrios, não estaríamos só. Hoje me lembro daquela experiência com um misto de espanto e gratidão, pois ele marcou a minha vida e minha fé. Aproveito para agradecer, Isa, pelo canal maravilhoso, que me trouxe coragem para compartilhar essa lembrança tão especial. Obrigado pelo ler o meu relato e sucesso em seu canal. Eu que te agradeço, e que relato bonito, muito lindo, achei, sim, bem emocionante. E realmente, gente, pode ser no melhor momento, no pior momento, Deus sempre vai estar com a gente. E é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual foi a sua opinião sobre eles. E lembre-se, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai ter os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui, e boa noite e bons sonhos!